Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre a criação de um projeto C Sharp usando o Visual Studio. Então, vocês instalaram o Visual Studio na máquina de vocês, basta abrir o Visual Studio que ele vai aparecer essa telinha aqui. Nessa tela, basta a gente clicar aqui em criar um projeto. Ele vai aparecer aqui as opções de projeto que tem, que a gente pode criar. A gente, nessa disciplina, sempre vai criar um aplicativo do console .NET Core. É isso que a gente vai fazer durante essa disciplina, vai ser sempre esse. A partir da primeira vez que você cria, depois ele vai aparecer aqui no lado esquerdo o, o tipo mais recente que você abriu, é só que você criou o projeto, é só clicar aqui. Então, próximo. Nessa janela, a gente tem que colocar o nome do projeto e aqui tem o nome da solução. O nome do projeto, no nosso caso aqui, vai ser primeiro exemplo. E o nome da solução, ele colocou automaticamente o nome do projeto, só que a gente não vai usar. Vamos chamar aqui de aulas. Aulas C Sharp. O que é o projeto e o que é a solução? A solução, ela é o nosso sistema como um todo, porque o nosso sistema como um todo pode ser formado de vários projetos para organizar o código de forma separada. Então, pense, se eu estou desenvolvendo um sistema de, sei lá, controle de estoque, então a minha solução, o meu sistema inteiro, que pode ser formado por vários pedaços, a solução é o sistema inteiro e cada pedaço, como se fosse um módulo, poderia ser um projeto. Então, a solução é algo maior e o projeto é algo menor, incluso dentro da solução. Vou clicar aqui em criar. Eu vou voltar aqui para os slides. Então, para criar o projeto, a gente abriu o Visual Studio, que ele já auxilia, e vou falar rapidamente com vocês sobre a estrutura de uma solução de um projeto C Sharp. Então, eu tenho minha solução, foi o que eu falei com vocês. Vamos imaginar um sistema de controle de estoque. Ele pode ser formado por vários pedaços, vários módulos, coisa de organização de código que a gente coloca isso, cada coisa em um projeto diferente. E cada projeto ele é formado basicamente por pastas para me organizar os meus arquivos lá dentro. Então, sempre a gente vai ter essa estruturazinha dentro de um projeto C Sharp. Vamos voltar lá na IDE. Então, o padrão, ele abriu essa janela aqui do meu IDE quando eu criei o meu projeto. Aqui nessa parte é o código inicial, ele já cria uma estrutura inicial, um códigozinho. Então aqui é a parte do editor de texto. No lado direito a gente tem o gerenciador de soluções, que ele serve para a gente caminhar entre os arquivos dentro dos meus projetos, dentro da minha solução. Esse arquivo que está aberto aqui, que se chama programa.cs, ele é esse arquivo aqui que está apontado aqui. O que acontece às vezes com os alunos é de fechar essa janela de gerenciador de solução. Por exemplo, vou fechar aqui e depois não saber abrir de novo essa janela. Como é que faz para abrir? Só vir aqui em exibir gerenciador de soluções, aí ele volta a aparecer a janela. Então, qualquer janela que vocês fecharem, dá para abrir de novo lá no menu exibir. Você pode clicar aqui e arrastar ela para mostrar em outra posição da sua ferramenta, mas eu gosto ela desse lado aqui, eu estou acostumado. Eu vou até fechar aqui não, propriedades vou deixar do jeito que está. Então, aqui o gerenciador de soluções. Outra coisa, se você quiser aumentar o código fonte aqui dessa parte do editor, como é que eu faço? Vem ferramentas, opções. Dentro de opções, eu vou selecionar aqui fontes e cores.
Aí aqui está selecionar editor de texto, já está selecionado normalmente, e nesse pedaço aqui eu posso alterar o tamanho. Eu alterei aqui, coloquei 16 para ficar parecer um pouco melhor nos vídeos, ficar um pouco melhor de vocês enxergarem aqui. O IDE do Visual Studio, ele já vem preparado com algumas coisas que ajudam na formatação do código. Então, o código C Sharp, ele tem um padrãozinho de formatação, que é, por exemplo, quando eu começo um bloco de código, começar o chaves na linha de baixo, essas coisas ele já ajuda automaticamente. Por exemplo, deixa eu colocar esse abre chaves aqui na linha anterior, vou tirar a indentação aqui do meu código desorganizado, vou colocar aqui esse chaves aqui também na linha de cima. Então, se meu código tivesse assim, eu quiser formatar, ele vai formatar de acordo com os padrões. Como é que eu faço para formatar o código? Ctrl K mais Ctrl D. Aí ele formata nos padrões que estão configurados na ferramenta. Aí você pode alterar, mas eu sugiro usar os padrões da ferramenta mesmo. Então é Ctrl K mais Ctrl D. O C Sharp, o padrão dele de estrutura de código é bem parecido com o C. Então, para quem já viu C, está acostumado, quando eu tenho um bloco de código, eu sempre começo com chaves e fecho com chaves, e toda sentença de código eu termino com um ponto e vírgula. Isso é igual em C, Java, PHP, são bem parecidos com relação a isso. Ignorem por enquanto isso aqui, namespace primeiro exemplo e class programa. A gente vai falar disso em próximas aulas. Isso aqui não é importante a gente entender agora. Vamos entender que para poder executar um código, eu tenho que sempre ter um ponto de entrada desse código. No C Sharp, o ponto de entrada de execução de um projeto é o static void main string args. Então, ele espera isso aqui para poder falar, ó, quando eu for executar esse meu projeto, ele vai procurar esse trecho de código e dentro deste trecho de código que ele vai começar a execução. No C, por exemplo, ele executa a partir do main também. É main, só que é mais simplificado do que esse aqui. É recomendado sempre eu ter apenas um main por projeto C Sharp, ok? Vamos executar então esse trecho de código que ele já criou automaticamente para a gente. Então, como é que eu faço para executar? Eu posso vir aqui nessa setinha verde, clicar nela e ele vai executar no modo de depuração. Então, ele apareceu aqui, a gente está numa aplicação console, ele sempre vai abrir um console. Então, o que está escrito lá, Hello World, apareceu escrito aqui, e nessas versões mais novas do Visual Studio, ele vem dessa forma que espera sempre que executar, pressionar uma tecla para fechar a janela. Em versões anteriores, ele já fechava automaticamente. Então, abriu aqui o console de depuração, vou clicar numa tela, ele vai fechar. Eu falei que ele abre em modo depuração. O que é o modo depuração? A gente vai ver mais no futuro, mas o modo depuração é um modo que permite que você coloque pontos no seu código para ver o valor, o que é que está acontecendo em cada variável, em cada pedaço do seu código. Então, por padrão, quando eu clico nessa setinha aqui, ele sempre executa em modo depuração. O atalho para essa execução é o F5. Se você clicar na tecla F5, ele vai executar também em modo depuração. Se você quiser executar fora de modo depuração, você vem aqui em depurar, iniciar sem depurar ou clicar no atalho Ctrl F5. Aí ele não abre a forma de depuração. Eu sempre uso mesmo a forma de depuração, clico aqui, eu acho mais fácil e utilizo isso. Vocês podem seguir então esse mesmo padrão.
ok? Próximo passo seria, como eu falei com vocês, cada é recomendado que cada projeto C Sharp ele tenha apenas um ponto de entrada, apenas um main. Então, no decorrer das nossas aulas, eu posso pedir para criar, ou em exercícios, para crie algo para executar que faça isso. Então, para cada ponto de entrada, a ideia é eu criar um projeto separado. Nas nossas aulas, a gente vai criar vários projetos separados dentro da mesma solução para manter tudo organizado. Então, se eu quisesse criar um outro projeto, segundo exemplo, como é que eu faria? Com o mouse aqui na solução, botão direito em cima da solução, ele vai abrir aqui, aí venho adicionar novo projeto. Ele vai abrir uma telinha de criar um novo projeto. A mesma coisa, aplicativo do console.NET Core. Próximo, aqui o nome do projeto. Vou colocar, sei lá, segundo exemplo. Vou criar, vou deixar sempre o lugar padrão, você muda se quiser. Criar. Aí o que que aconteceu? Ele criou aqui o segundo projeto que chama segundo exemplo e criou aqui também a estruturazinha inicial. Se eu quiser que apareça outra mensagem no meu console, o comando de exibir algo no console é esse console.writeLine e aqui eu posso mudar o texto. Vamos colocar olá, segundo exemplo. Por exemplo, salvei e eu quero executar. Vocês estão vendo que aqui está aparecendo o primeiro exemplo. Basta eu selecionar aqui o outro projeto dessa solução, que se chama segundo exemplo, e aqui na setinha verde, cliquei, aí ele vai executar aqui em modo depuração, apareceu a mensagem aqui, olá, segundo exemplo. É bem tranquilo. Certo? Mas uma coisa que eu queria mostrar para vocês é, fechei o meu projeto. Como é que eu faço para reabrir o projeto? Eu posso reabrir utilizando, ir lá na pasta onde está armazenado o projeto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, eu estou aqui na pasta, aqui da minha solução. Ele sempre vai ter um arquivo aqui .sln. Se eu clicar, ele abre a minha solução. Vocês podem ver que na estrutura aqui do meu computador onde ele criou a solução e dentro da solução uma pasta para cada projeto. Então eu posso abrir por aqui ou eu posso abrir pelo próprio executo novamente o Visual Studio, ele vai abrir aqui a tela inicial, ele aparece aqui as opções e o projeto que a gente acabou de criar, ou eu poderia clicar aqui e procurar no meu computador onde está a minha solução. Então, eu vou clicar aqui na opção do abrir recente e ele vai abrir novamente o meu projeto recente. O Visual Studio ele é um pouco pesadinho, igual o NetBeans do Java também é um pouco pesado, mas é assim mesmo. Ok? Então eu acredito que para a aula de hoje é só isso mesmo. Obrigado e eu vejo vocês na próxima aula.